Antes de orarmos, vamos ler. Converteste o meu pranto em dança, tiraste as minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Salmo 30, 11, 12. Agora, oremos juntos. Há manhãs em que o coração desperta pesado, ainda carregando o resíduo das lágrimas de ontem. O travesseiro ainda guarda a marca da dor derramada sobre ele. O silêncio continua ecoando palavras não ditas. Você se levanta e antes mesmo de entrar no dia, a tristeza se apresenta como uma companhia indesejada. Mas aqui, no sussurro da manhã, a palavra de Deus lembra que o luto não é o fim da sua história. Existe uma promessa gravada na eternidade. Ele pode transformar o lamento em dança. Lembro-me de noites em que pensei que a dor nunca passaria. A perda parecia definitiva, e as horas escuras se arrastavam sem fim. Eu orava, mas o céu parecia em silêncio. Contudo, nessas mesmas horas, ainda que invisível, Deus estava tecendo luz nas sombras. O que parecia final era apenas um capítulo. Sua misericórdia estava escrevendo uma nova página. Talvez você também conheça esse lugar, esse espaço de espera, entre a dor e a alegria, entre o silêncio e o cântico. O salmo que lemos não é apenas o testemunho de Davi, é um convite ao coração de Deus. Ele não despreza as suas lágrimas, ele não apressa o seu luto, ele o recebe, o sustenta e o transforma. Como um músico habilidoso, ele pega os acordes menores da tristeza e os mistura em uma sinfonia de esperança. Pense em como o luto pesa, é como roupas encharcadas pela chuva, pesadas e difíceis de carregar. Mas a Escritura diz que ele remove o pano de saco. Ele não pede que você dance vestindo a dor. Ele primeiro troca suas vestes. Ele o reveste de alegria. E a alegria, diferente da felicidade, não é um estado frágil. É a força do Senhor que se levanta dentro de você. Portanto, ao se colocar diante deste novo dia, ao esperar, sussurre uma oração, não de desespero, mas de expectativa. Senhor, que luto transformarás em mim hoje? A dança pode não começar com passos literais. Pode ser uma cabeça erguida, um coração suavizado ou uma paz repentina onde antes reinava a tormenta. Esses são os primeiros passos da sua dança. Se a noite passada foi cheia de lágrimas, que esta manhã seja o lugar onde as lágrimas se tornem sementes. Sementes regadas pela fé sempre produzirão alegria a seu tempo. Talvez você ainda não veja a flor completa, mas a terra já está viva com promessa. Cada suspiro, cada soluço, cada hora de inquietação, nada é desperdiçado. Deus toma tudo em suas mãos, e o que Ele segura, Ele redime. Assim, hoje, não deixe que o seu coração se cale. Mesmo que o cântico seja trêmulo, cante. Mesmo que a dança seja apenas no espírito, que ela comece. O Deus que transformou o pranto de Davi em dança é o mesmo Deus que caminha ao seu lado agora, nesta luz da manhã. A noite pode parecer interminável quando o luto pesa sobre a sua alma. Há um silêncio peculiar que acompanha a dor, um silêncio que parece mais alto do que qualquer som. Você pode ficar acordado, olhando para as sombras, perguntando-se se amanhã algum dia chegará. O relógio avança, os minutos passam, mas o coração permanece congelado na tristeza. É nessas longas horas que o peso do luto pressiona com mais força. As memórias se repetem, as perguntas surgem como ondas inquietas e os arrependimentos
sussurram nas bordas da mente. Você pensa no que poderia ter sido, no que se perdeu e no que teme que nunca volte. O sono se torna um amigo distante, e a noite parece se estender como se nunca fosse libertá-lo para o amanhecer. Mas aqui está um mistério. Mesmo no peso da noite, Deus não o abandona. Enquanto o seu corpo se cansa e a sua alma treme de dor, Ele está presente. Ele está mais perto do que a sua própria respiração. Você pode não sentir a sua mão, mas Ele nunca soltou a sua vida. A noite pode ser pesada, mas não é eterna. A Escritura nos diz no Salmo 30:5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Note que o Salmo não nega a noite. Não finge que o luto é um incômodo passageiro e fácil de afastar. Não, ele reconhece a resistência da dor. Ela pode permanecer. Ela pode acompanhá-lo mais tempo do que você gostaria, mas não durará para sempre. A palavra promete uma manhã, e quando a manhã chega, a alegria chega com ela. Pense em Jesus no jardim do Getsemane. Ele conheceu o peso da noite de uma forma que mal podemos imaginar. Sua alma estava profundamente triste, a ponto de morte. Ele orou até que o seu suor se tornasse como gotas de sangue. E ainda assim, na noite mais escura, ele escolheu confiar na vontade do Pai. Aquela noite deu lugar à manhã da ressurreição, onde a própria morte foi derrotada. O peso da sua noite carregava a promessa da nossa alegria eterna. Talvez a sua noite pareça insuportável. Talvez você já tenha sussurrado: Senhor, eu não consigo carregar isso mais. E você tem razão, você não consegue, mas Ele consegue. O peso da sua noite não é apenas seu. O mesmo Salvador que carregou a cruz o carrega através deste vale de sombras. A beleza da misericórdia de Deus é que Ele o encontra justamente no lugar em que você se sente mais quebrado. Você não precisa adornar as suas orações, nem esconder a sua dor. Ele acolhe o clamor cru do seu coração, as lágrimas que escorrem silenciosamente na escuridão. Ele as conta, as guarda e promete que não serão desperdiçadas. Se você pudesse ver com os olhos do céu, saberia que, mesmo agora, a primeira luz do amanhecer já está rompendo no horizonte. Pode ser que ainda pareça noite onde você está, mas amanhã já começou no coração de Deus. O seu luto tem data de validade e a alegria já está marcada para encontrá-lo. Então, anime-se. O peso da noite é real, mas não é definitivo. Você não está abandonado nas sombras. O mesmo Deus que promete alegria pela manhã é aquele que o sustenta durante a noite. E em breve, talvez mais cedo do que você imagina, o peso se levantará, e os seus lábios cantarão uma canção que você pensava ter esquecido. No silêncio da noite, quando as sombras parecem densas e o coração dói com orações sem resposta, muitas vezes é um sussurro que rompe primeiro. Não é um trovão, não é uma revelação deslumbrante, mas a voz mansa e suave de Deus, que toca a alma como uma brisa delicada. Elias conheceu essa voz. No Monte Horebe, ele esperava encontrar Deus no vento forte, no terremoto e no fogo, mas o Senhor veio num sussurro suave, e foi nesse sussurro que Elias encontrou a coragem para se levantar novamente. Assim também é a maneira como Deus muitas vezes se aproxima de você nos espaços frágeis e silenciosos onde você se sente invisível. O luto pode convencê-lo de que o silêncio significa ausência. Você clama e o céu parece fechado. No entanto, mesmo nesse silêncio, Deus está falando, embora nem sempre da forma que você espera. Seu sussurro
Pode vir como uma lembrança da sua fidelidade, um versículo que surge em sua mente na hora certa, ou uma paz repentina que não faz sentido no meio da dor. Essas não são coincidências. São os ternos sussurros do Pai. Houve momentos na minha própria caminhada em que eu ansiava por um sinal dramático. Eu queria que o céu se abrisse, que a dor desaparecesse e que as respostas viessem como um rio. Em vez disso, encontrei Deus nos sussurros como o amigo que ligou inesperadamente. A canção de adoração que tocou no momento em que eu mais precisava, a passagem bíblica que apareceu exatamente quando a desesperança me cercava. Esses sussurros não foram pequenos, foram cordas de resgate. Lembraram-me de que, embora eu me sentisse sozinho, eu estava sendo sustentado. Talvez você esteja procurando Deus no estrondo, mas Ele já está ao seu lado no silêncio. Seu sussurro é suave porque Ele não precisa gritar com aqueles que estão perto. Você pode se sentir quebrado, mas a proximidade dele é a sua âncora. Ele se inclina para ouvir, e mesmo quando suas lágrimas afogam as suas palavras, Ele escuta. Escute agora. O que Ele está sussurrando para você nesta manhã? Talvez seja um lembrete simples. Eu estou contigo. Talvez seja uma certeza. Isto também vai passar. Ou talvez seja um convite ao descanso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Seja qual for a palavra, o sussurro dele é sempre um convite a confiar, a respirar, a soltar o fardo que você carrega. Não despreze o sussurro. É a voz que trouxe a criação à existência. É a mesma voz que acalma tempestades e chama filhos pródigos de volta para casa. Esse sussurro carrega poder, consolo e direção, e vem não para esmagar você, mas para atraí-lo para perto da presença de Deus. Assim, mesmo em meio ao luto, abra o coração para ouvir. O barulho da dor não pode calar a voz suave do pastor. O sussurro dele é constante, terno e verdadeiro. E se você se inclinar para ouvir, descobrirá que o Deus que sussurra na sua escuridão é o mesmo que está preparando um cântico de alegria sobre a sua vida. O caminho do luto para a alegria não é uma linha reta. É como um rio que serpenteia entre vales e montanhas, às vezes correndo forte em júbilo, outras vezes avançando devagar em lágrimas. Mas cada curva e cada volta estão nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio. Você já caminhou por sombras, já carregou lágrimas, e ainda assim, o Senhor nunca deixou o seu lado. Ao despertar para um novo amanhecer, lembre-se desta verdade. A dor pode permanecer por um tempo, mas a alegria foi prometida. Deus não permite que nenhuma estação de tristeza fique sem propósito. Ele recolhe cada lágrima, ouve cada suspiro e os transforma em testemunhos da sua fidelidade. O lugar que um dia parecia o seu sepulcro se tornará o terreno da sua ressurreição. Hoje, abra o coração para a dança a qual ele o convida. Talvez não comece com saltos de celebração. Talvez seja apenas um pequeno passo de confiança, uma oração sussurrada de entrega ou simplesmente levantar os olhos para o céu. Esse passo é suficiente, porque é aí que Deus encontra você. Então, declare à sua alma nesta manhã: meu luto se transformará em dança. Minha carga será trocada por alegria. Meu silêncio dará à luz um novo cântico. Isto não é ilusão, é a promessa de um Deus que nunca falha. E quando novamente sentir o peso da tristeza, volte à sua palavra. Deixe que os salmos lembrem a você que Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza e aquele que o reveste de alegria. Diga amém, se isto fala ao seu coração.